Olá a todos, meu nome é Helena Sofia do canal Tutti Crafts. Quem me já conhece e me segue, olá outra vez. E para quem não me segue e não me conhece, seja bem-vindo. Espero que gostem do meu canal e que sigam e que partilhem. E neste vídeo eu vou apresentar mais um passo a passo de uma bola que eu já ando a tentar fazer há muito tempo. Tenho já um vídeo, se vocês quiserem ir ver os meus vídeos, tenho já um vídeo feito com uma bola, mas de muitas cores, porque foi para aproveitamento de fios. Portanto, é uma bola diferente, não tem esquema e é com menos peças, porque esta bola teve que ser feita com esquema para parecer com uma bola de futebol. Eu mostro-vos a bola, como ficou. Está muito parecida com uma bola de futebol. A cor base que eu escolhi foi o verde e a outra, que normalmente é preto, eu escolhi em branco. Portanto, mais tradicional seria esta em branco e aqui estas partes em preto. Mas vocês fazem das cores que vocês quiserem. Estas foram as cores que eu escolhi. O material que eu usei foi acrílico, que estica mais um bocadinho, mas não interessa qual é que é o material que vocês vão escolher. Podem escolher qualquer material. Eu escolhi acrílico, uma verde e uma branca. Vocês podem escolher as cores que vocês quiserem. Tenham em mente é que as cores que vocês escolherem têm que ter a mesma espessura uma e a outra. Portanto, se for algodão com a mesma espessura, se for acrílico com a mesma espessura, se for daquele material mais grossinho com a mesma espessura, não interessa qual é o material que usem. Têm que ser os dois da mesma espessura. Eu escolhi este que vou usar com uma agulha de 4 mm. É uma agulhinha de 4 mm. E vou usar uma tesoura para cortar o fio, com certeza. Um marcador para ajudar-me a fazer as peças. E uma agulha de costura, que é para no fim juntarmos as peças. Portanto, vamos então aprender a fazer as peças, porque este esquema consegui reduzir, porque um esquema normal de uma bola de futebol tem 32 peças, que eu já fui investigar. Mas esta consegui fazer com 22 peças, portanto, menos trabalho. Tem dois tipos de peças. Umas com 6 cantos, que é chamado hexágono, e outra com 5 cantos, que se chama-se o pentágono. É muito simples de fazer, temos é que acentuar mais, é muito igual ao que a gente faz as rodas, temos é que acentuar mais os cantos, que é para depois sabermos exatamente o que é que estamos a fazer. Vocês vão ver no vídeo, mais para a frente, que eu faço várias tentativas de construção. As primeiras não me dão certo e depois no fim eu sei exatamente quantas peças é que são de cada uma e vocês só têm que estar atentas e ouvir as peças que são precisas. Mas a seguir vocês vão aprender o passo a passo de como fazer essas peças. Espero que gostem, partilhem, façam perguntas e vamos então passar ao passo a passo das peças que são precisas. Então até já! Então vamos começar por fazer uma das partes, porque são duas partes, como já vos disse, uma com 5 bicos e outra com 6. Vamos começar com a parte que tem 6 bicos. É uma bola normal, portanto, começamos por fazer um círculo mágico, puxamos uma argola e prendemos essa argola. Este não conta com ponto baixo. A seguir fazemos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, larguinhos, que é por causa de ser a primeira volta. Puxamos o fio e juntamos então, vamos começar agora a segunda volta no primeiro ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo para metermos o marcador que eu tenho aqui. E fazemos outro ponto baixo no mesmo sítio. Portanto, vamos fazer 6 aumentos, que vamos acabar com 12 pontos baixos. Portanto, 2 pontos baixos em cada ponto baixo anterior. Vamos ficar com 12 pontos baixos no total, tá bem? São aumentos a toda a volta. Agora vamos fazer é sempre aumentos, sempre carreiras de aumentos. Agora vamos fazer a terceira volta. A terceira volta vai ser com um aumento também, mas com um ponto baixo a separar.
Isto é igual a todas as outras rodas que nós fazemos. Metemos o marcador num sozinho e a seguir fazemos um aumento. E depois um sozinho e um aumento. E assim até ao fim da carreira número 3 vamos ter 18 pontos, tá bem? Acabamos então a volta número 3, vamos para a volta número 4, que vai ser também com aumentos. Vai ser com aumentos, mas vai ser com 2 pontos sozinhos. E vamos fazendo assim crescer a bola. Portanto, no primeiro metemos o marcador, um ponto sozinho e 2 pontos sozinhos. E a seguir fazemos um aumento. E vai criar aquele biquinho que a gente tenta sempre evitar quando estamos a fazer bonecos, né? Mas é estes biquinhos que eu quero. Portanto, dois pontos sozinhos e um aumento. O aumento vai ser sempre no mesmo sítio, todas as voltas. E vai criar aquele biquinho que a gente quer. Portanto, 2 sozinhos e um aumento até ao fim. E vamos ficar com 24 pontos. Chegamos ao fim da volta número 4. Vamos para a volta número 5, que vai ser também com aumentos. Fazemos o primeiro ponto sozinho. 2 pontos sozinhos. 3 pontos sozinhos. Como repararam, é só aumentos. Depois é a separação dos aumentos com um ponto sozinho, depois é a separação dos aumentos com 2 pontos sozinhos e agora vamos para a separação dos aumentos com 3 pontos sozinhos. E vamos fazendo assim por aí fora. E agora vou fazer o aumento exatamente no mesmo sítio do aumento anterior, para continuarmos a criar o biquinho. E 3 pontos sozinhos e um aumento. E vamos ficar com 30 pontos nesta volta número 1, 2, 3, 4, 5. Volta número 5, já me tinha esquecido. Portanto, já volto para mostrar o resto. Chegamos ao fim da volta número 5, vamos para a volta número 6, que vai ser aumentos e com 4 pontos sozinhos a separá-los. Portanto, vamos fazer o primeiro ponto sozinho. 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento exatamente no mesmo sítio onde houve um aumento anterior. Portanto, 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e um aumento para criar o bico. Como veem, está a fazer o biquinho que eu queria e faz 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, que é esta, é uma das peças. Vamos fazer várias com 6 bicos. Já volto para passarmos à outra volta. Acabamos a volta número 6 e nesta volta número 6 vamos acabar com 36. Vamos para a volta número 7. Primeiro ponto baixo, sozinho, e vão ser 5 pontos sozinhos. 3, 4, 5 e um ponto alto. Esta é a sequência de 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Fazer assim até ao fim, na sequência da volta número 7, tá bem? E vamos ficar aqui com 42 pontos. Acabamos então a volta número 7 com 42 pontos e vamos então agora para a volta número 8. Não se esqueçam que vão ser com a sequência de 6 pontos baixos. Metemos o marcador no primeiro. 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E esta é a última volta desta peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vamos fazer assim a toda a volta número 8.
Vamos ficar com 46 pontos nesta volta número 8. Acabamos a volta número 8, ficamos com 46 pontos, como vocês sabem. Tirar o marcador e eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui a seguir, com outro ponto baixíssimo só para segurar a ponta. E como vêem, agora corto esta ponta, não precisa ser muito grande. E como vêem, está acentuado. Quando a gente faz as cabeças dos amigurumis e não sei o quê, a gente tenta sempre não fazer os aumentos no mesmo sítio. Portanto, alternamos para não ficar a ver-se esta linha. Mas aqui é o que a gente precisa. Portanto, vamos ter os cantos bem delineados, que é para depois cozermos umas partes quanto às outras para fazer a bola. E agora vamos fazer a outra parte, que é exatamente da mesma maneira, mas é com 5 lados, 5 cantos. Portanto, vamos fazer então a outra, que é a cor clara. Ver se ponho aqui a ponta que vem de dentro, que eu prefiro. Que será esta. É esta a ponta. Não se esqueçam que isto é uma linha acrílica para bebê, mas podem fazer com qualquer material. Portanto, vamos fazer também o ponto, o círculo mágico. Fazemos uma argolinha para prender. E este não conta como ponto baixo. E vamos fazer só 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Que assim vamos fazer aumentos também, mas vamos criar só 5 cantos. Vamos então fazer a mesma coisa. Na segunda volta vamos fazer tudo pontos aumentos, pontos baixos de aumentos a toda a volta. Vamos pôr 2 pontos baixos em cada ponto anterior. Vamos ficar com 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, em vez de 12. Portanto, esta vai ser a sequência de um ponto baixo sozinho. Mete-se o marcador. E um aumento logo a seguir. Ok? Um ponto baixo sozinho. E um aumento a seguir. E vai ser sempre múltiplos de 5. Portanto, a seguir vamos ficar com 15 pontos. Na segunda foram 10 e agora na terceira volta vão ser 15 pontos, um ponto baixo sozinho e um aumento. Ficamos então com 15 pontos e agora vamos para a volta número 4. Vamos fazer a sequência de 2 pontos sozinhos. 1, 2 e um aumento. 2 pontos sozinhos. Esta tem tendência mais a fechar-se, mas não há problema porque ela coce bem depois. Portanto, 2 pontos sozinhos e um aumento a toda a volta. Vamos ficar com 20 pontos no fim. Acabamos a volta número 4, ficamos com 20 pontos. Vamos para a volta número 5, que são a sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 pontos sozinhos e um aumento. Como vê, está a começar a ficar também os biquinhos. E nesta vamos ficar com 25 pontos. Acabamos a volta número 5. Ficamos com 25 pontos. E agora vamos para a volta número 6, que é a sequência de 4 pontos sozinhos. 2, 3 e 4. E um aumento no mesmo sítio onde se fez o aumento anterior. 1, 2, 3, 4
e um aumento. E vamos ficar com 30 pontos nesta volta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6. Portanto, estão a ver? Está a marcar bem os 5 cantos. E é isto que nós queremos. Acabamos a volta número 6. Ficamos com 30 pontos. Vamos para a volta número 7, que são 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vamos fazer assim a toda a volta. Vamos ficar com 35 pontos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pontos nesta volta número 7. 1, 2, 3, 4, 5 e o ponto alto no mesmo sítio. Aí o aumento, esqueçam, o aumento no mesmo sítio do aumento anterior, tá bem? Vamos fazer até ao fim. Vamos acabar na volta número 8, que tem 6 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos acabar então aqui com o aumento. E vamos fazer igual até ao fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sequência de 6 sozinhos e um aumento. Convém, ela tem tendência a encaracolar mais, mas não há problema, porque é mesmo assim, que é para fazer fechar a bola. Estão a ver? Está a fazer o biquinho e agora vamos fazer então 6 pontos sozinhos e um aumento até ao fim. E vamos ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 pontos baixos até ao fim, ok? Já volto. Acabamos a volta número 8 com o aumento, então vamos então fechar o trabalho com um ponto baixíssimo no ponto a seguir e outro só para prender. E vamos fechar e vamos cortar. E está feito. Como vocês repararam, tem menos quantidade de pontos baixos, porque temos menos um lado, portanto, tem menos 6 pontos baixos, que é normal, porque é o que a gente quer fazer, que é para fazermos encolher a bola para ficar em bola, porque senão fazíamos um trabalho a direito, tipo um pano, e não é isso que nós queremos. Portanto, eu agora vou fazer, vocês vão aguardar até saber a quantidade, porque eu ainda também não sei, que eu já vos disse que estou a fazer ao mesmo tempo que vocês. Vou fazer até ter um número que eu acho que está certo para construir a bola. Depois venho, mesmo que não seja hoje, mas vou depois pôr o vídeo todo ligado, venho para vos mostrar o esquema. E vamos tentar fazer a bola juntos, tá bem? Então, até já. Olhem, aqui está o esquema que eu acho que vai resultar em bola. Bem ou mal, eu vou fazer esta costura. E vou-vos mostrar como é que vou costurando, passo a passo. Mas vocês tirem uma fotografia deste esquema, porque está tudo onde tem que ser cozido. Portanto, este tem que ser cozido com este tem que ser cozido com este com este com este. É sempre, estão todos virados para o sítio onde têm que ser cozidos. Isto se der certo. Bem, para começar, quero-vos mostrar como é que comecei. Comecei fiz experiência para começar com várias linhas. E eu acho que fica bem uma linha mais escura para parecer que é a costura da bola. Isto é só uma suposição. Portanto, comecei com a do meio. Tá bem? E agora vou cozer as partes que faz tipo a flor em volta desta do meio. Cozi esta primeira parte aqui e o que eu faço é começar, faço sempre em volta, começo no ponto que é, neste caso é a seguir, no aumento, começo no ponto que está mais aqui à esquerda, puxo, porque eu quero isto bem puxadinho, o ponto bem puxadinho, portanto, para parecer mesmo um ponto coisa. E agora vou
aqui ao aumento da verde. Estão aqui 2 e vou ao mais à minha direita, porque depois este vou deixar para a outra costura, tá bem? Portanto, vamos fazer sempre em volta. Agora vou juntar os 6 pontos com os 6 pontos, sempre apertar bem o pontinho, porque acho que fica melhor bem apertadinho. E agora vou para o seguinte, passo a agulha e passo a agulha no seguinte, nas duas argolinhas, tá bem? Eu acho que fica mais bem cozido se for passado pelas duas argolinhas. E agora puxo, que é para começar a fazer o feitio. E a seguir nas duas argolinhas brancas e nas duas argolinhas verdes. Sempre a puxar. E vamos fazer isto fazendo um a um de cada vez, que é para ter lógica o que estamos a fazer, tá bem? Agora vamos cozer até ao fim, juntando as argolinhas de cima da branca com as argolinhas da verde. Sempre a seguir e a puxar o ponto, que é para ficar apertadinho, parecer pontos mesmo verdadeiros, como se fosse a bola a ser cozida com a própria linha de uma bola. Eu acho que fica mais giro, mas se vocês quiserem, façam com o branco ou com o verde, como vocês quiserem. E vamos continuar até ao fim, depois vamos juntar o primeiro ponto do aumento de um lado e do outro. E depois tornamos a ver qual é que é a peça a seguir para cozer. Se der para continuar a cozer com esta linha, cozemos. Se não, abrimos outra linha para cozer, para não fazer confusão. Eu estou a cozer tudo no direito. A outra bola que eu fiz tudo no avesso, cozi tudo no avesso. Portanto, agora vamos a ver. Este é o primeiro ponto do aumento e este é o primeiro ponto do aumento. Portanto, vamos passar aqui no primeiro ponto do aumento, que faz o canto, e no verde. E está feita esta junção. Portanto, já temos estas duas junções. Agora, a outra junção é outro verde, que é para fazermos a flor, né? E vamos procurar o primeiro aumento, o segundo aumento do branco, porque o primeiro já cozemos ali, este será o segundo aumento do branco, e vamos cozer com o aumento a seguir do verde. Vamos procurar aqui o aumento, às vezes não é fácil de ver. Tem este, portanto, será este, o segundo aumento. E agora vamos cozer os 6 pontinhos, que são iguais, de um lado e do outro. Vamos buscar os pontinhos a seguir, do branco e do verde. E estamos sempre a cozer com a mesma linha e faz com que se junte, estão a ver? E bem apertadinho, que é para não se ver muito o preto, mas ao mesmo tempo faz um feitio. Estão a ver como fica giro? E vamos fazer agora o mesmo com todo o resto. É tipo um puzzle, vamos fazendo uma de cada vez, que isto depois vai começar a fechar para ficar uma bola, não se esqueçam, não vai ficar direito em cima e plano em cima da mesa, vai se tornando uma bola. E nós vamos, então, cozendo conforme eu tenho aqui o esquema, a ver se realmente no fim, depois de cheia, vai parecer uma bola, porque às vezes não parece logo assim, mas depois de cheia fica em forma de bola. Tá bem? Vamos fazer então isto agora rápido e eu vou filmando, que é para vocês verem o próximo passo a fazer, tá? Voltamos outra vez. Vocês, como viram, eu andei a pôr, a tirar, a tirar, a pôr, a tirar e não dava para fazer bola.
Então cheguei à conclusão que é fazer estas duas flores. Portanto, vamos fazer 10 com 6 bicos. 10 com 6 bicos. E eu fiz em verde, tá bem? E vamos fazer estas duas do meio com outra cor, pentágonos, ou seja, com 5 cantos. E depois vamos fazer as outras todas com 5 cantos. Portanto, são só 10 com 6 cantos, ok? Só com 6 no centro. Portanto, começamos no círculo mágico com 6. E estas aqui começamos com 5. E depois vamos fazer mais uma, para meter aqui no meio, 2, 3, 4, 5 pentágonos em branco, ou só numa cor, como vocês estão a ver aqui. E vamos fazer, deixa-me ajeitar aqui a câmera para vocês verem melhor. E vamos fazer outros 5 pentágonos em verde, são pentágonos, são com 5, começam com 5 também aqui no meio, 5 pontos baixos. E vamos fazer 5 para pormos em volta desta primeira flor também. Portanto, vamos cozer primeiro, esta vamos deixar para o fim. Cozemos só aqui em volta e aqui os que pudermos cozer. Cozemos esta flor também e vamos fazer a junção destas peças. Portanto, vai ser este verde com verde e aqui no meio verde com verde e aqui a fazer o pentágono com o branco. Portanto, vamos cozer então agora. Eu acho que isto vai resultar numa bola. Os outros não resultava, ficava muito estranho. Portanto, vão ser 10 hexágonos de uma cor. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de branco ou de outra cor, que vocês quiserem. E depois, da mesma cor dos hexágonos, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pentágonos, ou seja, com 5 pontos baixos no círculo mágico. Fazemos só 10 com 6 pontos baixos no círculo mágico, tá bem? Agora vamos, tirem a fotografia para verem como é que ficou. É assim que tem que ser cozido, tá bem? E vamos, eu vou fazendo e eu vou pondo aqui. Espero que desta vez resulte. Vamos cruzar os dedos e esperar que seja desta vez. Então, até já. Então, vamos lá agora tentar perceber este esquema. Como já viram, cozi estas partes todas. Já viram que eu cozi também os verdes de 5 cantos ligados ao verde dos 6 cantos. E agora temos esta flor. Esta flor, eu já cozi esta parte aqui à volta, deixei estas. E vou usar esta ponta para juntar. Vou juntar... Como é que eu vou juntar? É esta peça, esta parte do verde a esta, porque depois vamos cozer esta, estão a perceber? E depois vamos cozer esta, esta e esta. E vai começar a ficar uma bola. Portanto, vamos começar primeiro por uma parte. Vai ser esta de 6 bicos da flor que deixámos para trás, com esta de 5 bicos que acrescentamos depois, tá bem? Vamos fazer então a costura aqui e depois juntamos esta costura aqui, para ficar logo aqui isto fechado, tá bem? Agora, o que vamos fazer, já está cozido, como viram,
O que eu vou fazer, vou virar isto ao contrário, não se esqueçam que é preciso depois rematar estas. E vou meter este no meio. E já sabemos como é que temos que fazer. Metendo este aqui assim, no meio. O que nós temos que fazer é cozer este branco com este verde. Depois vamos cozer este verde com este branco. E vamos fazendo assim, vamos fazendo aos bocadinhos, construindo e vendo onde é que se tem que construir, que é para depois fazer a bola. Convém ficar assim neste feitio desta bola. Vai ficar assim, que é mais fácil para perceberem o esquema. Vamos construindo assim devagarinho. Tá bem? Este é com este é com este. Este será com este. E devagarinho vamos construir a bola. Estão a ver o feitio da bola? E é assim que vai ficar. Ok? Acho que é mais fácil se a gente virar ao contrário para percebermos onde é que vamos ter que cozer. Vamos ficar assim com uma coisa assim. Vamos ter que deixar um aberto, claro, que é para depois encher. E eu agora vou começar a cozer e vou-vos mostrando onde é que vou cozendo. Portanto, a gente começou aqui. Agora vou cozer este com este. Este com este e este com este, tá bem? E depois continuo para a frente. Vamos ter que arranjar sempre pontas, depois já não se esqueçam, tem que virar e cozer todo por dentro. Mas é isto que nós estamos a fazer. Depois, no fim, ao encher, fica a bola, ok? Se quiserem fazer mais pequeninas, em vez de fazerem com 8 voltas, fazem só com 6. Mas eu acho que assim fica uma bola muito engraçada e fica muito parecida com a bola de futebol, tá bem? Então vamos continuar a fazer e vou pôr em rápido, que é para vocês verem como é que fica, tá bem? Está quase acabada, como veem como está a ficar mesmo como eu quero. E agora vou acabar até ao fim, deixar só uma aberturazinha, a última abertura, e vou encher só para ver, está bem como fica? E depois tenho que voltar todo ao contrário para rematar estas pontas todas, que estas pontas são importantes a rematar, está bem? Portanto, eu vou só acabar no instantinho, deixar uma ponta aberta, já sabem, e vamos então ver como fica. E aqui está a bola acabada, como veem, deixei este buraquinho aqui aberto, que é para depois virar para arrematar todas as pontas. Mas eu agora vou encher com um bocadinho de enchimento, só para ver se ela realmente vai ficar como se fosse uma bola, tá bem? Eu vou encher e ver se o resultado é aquele que eu queria. Estamos de volta agora com a bola já completa, como estão a ver. Está uma bola muito parecida com a bola de futebol. Já dei aqui uns chutinhos para ver se ela funciona. Funciona perfeitamente, dá bem para brincarem com as vossas crianças ou para servir de decoração, porque podem pôr das cores que vocês quiserem. Eu só queria vos dar umas indicaçõezinhas aqui que eu faria diferente agora se começasse tudo novo. Estas costuras que eu fiz aqui em volta, apertei muito o ponto. Não apertem tanto como eu apertei, porque vão dar mais folga, a bola vai ficar com mais folga para poder ficar mais simétrica se não apertarem tanto este ponto. Portanto, não apertem tanto o ponto. Essa é uma. Outra, se vocês acharem que a bola está muito grande, que eu se calhar também acho que a bola está um bocadinho grande para uma criança mais pequena, façam as peças só até à volta número 6, em vez de fazer até à volta número 8. O esquema é o mesmo, construírem a mesma maneira, vai ficar uma bola mais pequena, mas exatamente da mesma maneira. Outra coisa, que se vocês quiserem experimentar,
e depois até podem comentar no meu vídeo e dizer se ficou melhor, se ficou pior, se gostaram, se não gostaram. É com um material que não estica tanto, que este estica muito. Não se esqueçam que isto é uma bola de crochê. Não é uma bola de futebol real. Portanto, vai sempre chatar, a criança cá em cima, vai estar sempre... nunca vai estar completamente uniforme como uma bola de futebol. Porque é crochê. Mas se fizerem com um material que não estique tanto, talvez acabe por ficar ainda mais uniforme do que esta. E eu aconselho fazerem com algodão se quiserem fazer. Depois digam como é que ficou, mostrem como é que ficou, deem sugestões, façam perguntas de alguma coisa que não tenham percebido. Eu vou tentar responder o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Portanto, se quiserem também sugerir para outros passo a passos que eu possa querer fazer ou poder fazer para vocês, façam, que eu respondo-vos, digo-vos. Espero que tenham gostado deste passo a passo e vemos-nos no próximo vídeo. E agradeço muito todo o vosso apoio e partilhas do meu canal. Muito obrigado e até breve.